Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante, de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, pô, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, cara, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro se o Brasil é hoje uma nação que tem condição de sentar na mesa com os grandes, as pessoas vão dar risada. A gente acha que a gente é ridículo, que a gente é um país eco. Pois bem, a gente precisa de um plano. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não estou falando só do Lula, do presidente da República. Eu estou falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá, o Acre, que são lugares mal administrados. Os lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não se sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C, que foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não, não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Esse prendeu, matou, me explica isso. Prendeu, matou foi vamos dizer, quase um grito. Porque eu tenho medo disso. O cara foi preso e morre? Não. Ah, tá. Não. Então explica nada disso. Porque foi o seguinte, eu tava numa... não que alguns não mereçam, né? Foi pego agora... eu sei, mas vou te dar um exemplo aqui. Eu tava numa live, lembra que morreu ali no Parque do Povo, aqui em São Paulo, um ciclista? Sim. Ele entregou o celular pra um bandido. Depois ele entregar... O cara, sangue frio, acho que eu vou matar aquele cara. Pum, pum, pum. E aí eu não tava a par do caso, me mostraram isso ao vivo na live. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Prender um ator. E aí surgiu que o pessoal começou a criar, aquilo virou um meme, que no fundo significa o quê? Você só tem 2 caminhos. Se você é um bandido, ou você vai preso ou você morre. Ou você vai preso, ou você morre. Resistiu, você morreu. Se entregou, você tá preso. E por muito tempo. E o que é tão absurdo a gente falar isso como se fosse uma novidade, porque a gente naturalizou que o normal é nem ser preso, nem ser morto. Que o normal é o bandido vai cometer o crime e nada vai acontecer. Até porque no Brasil a maior parte dos homicídios não são resolvidos. A gente vive num país, e isso vai explicar pra, sei lá, inspetor de polícia na gringa. Não, no Brasil a maior parte dos homicídios não se resolvem. Caramba. Não resolve. Isso é um absurdo. Não resolve. Então assim, a gente acha que a vida humana aqui no Brasil não vale nada. Que morreu. O cara lá matou lá da facção. É mais um caso aí, e aí o aparato de investigação é lento, o inquérito policial no Brasil tem vários problemas. Você tem um problema entre a polícia civil e a polícia militar. Muito policial militar reclama pra mim, eu levo lá pra delegacia de polícia o vagabundo e eu tomo chá de cadeira. Aí o policial militar fica tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer ocorrência lá com a polícia civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas que são concessões provém, tipo Gatunete, como gás, não existia nos anos 40. Então o legislador, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo e ela é enviada para a Europa pelo Porto Santos. Ninguém nem precisou consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Por que todo policial, todo especialista em segurança pública vem aqui e reclama da audiência de custódia?
Porque é um desses elementos, vamos dizer, mitigadores da aplicação da pena. Aí o cara leva, você tem audiência de custódia, você vai pegar um juiz que vai ser leniente, que não vai fazer a aplicação imediata da pena de prisão. Muitos falam, não, solta por esse motivo ou outro. E aí isso faz com que muitas pessoas que são reincidentes retornem pra rua e continuem cometendo crime. E aí você vai perpetuando um ciclo de impunidade. A gente precisa entender, assim, as pessoas que estão assistindo, a maior parte das pessoas que cometem crimes cometem de maneira reincidente. Não é que é aleatório. O Renan saiu, hoje eu vou roubar um celular. Não, são as mesmas pessoas. Você tem que entender, são as mesmas pessoas. E é isso, assim, Vilela, eu te falo. O cara é reincidente. Porque pra você ser bom em tudo na vida, você faz de repetição. Você tá, acho que você tá no seu podcast mais de 2.000, 1835, né? Fora os especiais, dá mais de 2.000 episódios. Então você tem mais de 2.000 episódios. Então você ficou bom. É repetição. É repetição. Um ladrão também é repetição. Tá me comparando a um criminoso que rouba celular. Você entendeu, né, Aline? Aos pouquinhos foi chegando, que rouba né? celular é tão bom quanto eu, porque pela repetição, assim como eu faço muito podcast, ele rouba muito celular. Entendi, Renan. É, por isso que o Lenny já vai me punir no final. Exato. Já peguei mais mais um Mas eu antes. entendi. O cara... Você vai ver a ficha do cara, o cara já foi preso ou foi pego, sei lá, 20, 30 vezes. Isso porque foi pego em algumas vezes, né? Exato. E aí tenta imaginar o policial que correu atrás dele, que pegou o cara, que tá na rua, correndo ele próprio risco de vida, que depois, se ele mata o cara, não tem uma assistência jurídica por parte da polícia, que vai responder um processo, que vai ter um promotor, às vezes um canalha de um promotor, querendo prender o policial, falando, ai, teve excesso de força. Aí esse cara, tudo passando na cabeça dele, enquanto ele ganha um salário porcaria, pra ele pegar aquele vagabundo e saber que o vagabundo vai ser solto logo em seguida. E ele ainda vai tomar um chá de cadeira na delegacia. Então, se você for pegar todo o ciclo da experiência do policial no enfrentamento ao crime, o policial, pra topar ser um policial num cenário desse, o cara, ou ele é um herói, ou ele é muito louco. E eu acho que na maior parte dos casos ele é um herói. O que você acha do Supremo? Tem algum jeito de controlar? Se você acha que eles estão excedendo, eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. A gente fez um programa aqui sobre o Master, né, sobre as ligações e tal. O que você tem para falar sobre isso? Eu sou o único pré-candidato que fala de todo o problema que envolve o Supremo. Exato. O único. Para ser justo, o Zema não fala de todo o problema, mas ele fala também do problema. Ele tá inclusive, comprando uma briga aí com o Gilmar. Tá, e eu acho bacana. É útil ele falar também. É que o problema é que quando o problema envolve os Bolsonaro, o Zema some. É o intocável do Zema, o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Xandão e com o Alcolumbre pra tirar a CPI do Banco Master e votar a dosimetria. Cadê aí a galera? Cadê o videozinho de IA? Tem que bater no Flávio. A Operação Lava Jato foi destruída e o STF só tem todo esse poder porque os Bolsonaro, por conta do Flávio, do problema da rachadinha que envolvia o Flávio, fizeram acordos com o STF. Fizeram as nomeações, destruíram o CPI da Lava Toga. O Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas que passou na Câmara e no Senado. Ora, os superpoderes do STF são consequência do péssimo governo do Bolsonaro no trato disso. E aí, cara, os únicos que ficaram denunciando e quase foram presos por fazer isso fomos nós. Tô avisando, os únicos que denunciaram, do Xandão até os Bolsonaro, porque todos têm culpa no cartório, fomos nós. Então, e eu tô denunciando até hoje. Fizemos 4 manifestações pedindo a cabeça de ministro do STF, pedindo prisão de ministro do STF agora. E por conta do escândalo agora do Banco Master, que é o maior escândalo de corrupção da nossa história. Só que o problema do escândalo do Banco Master é assim, as pessoas vão contar historinhas. A esquerda conta só a história que envolve a direita. E a direita conta só a história que envolve a esquerda. Então eu queria pedir pra todo mundo, vamos contar a história toda? Vamos contar que boa parte do crescimento do Banco Master aconteceu durante o governo Bolsonaro. Que houve MP que passou durante o governo do Bolsonaro, do senhor João Roma, que beneficiava as empresas que faziam crédito consignado. Dentre elas, o próprio Banco Master que vivia de crédito cesta. E que isso passou durante o governo Bolsonaro. E que, por coincidência, o governo Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio, receberam doações do Fabiano Zettel. E depois o Tanuri, que é o sócio oculto do Banco Master, tanto no Paraná do senhor Ratinho, quanto em São Paulo do senhor Tarcísio, participaram de operações de privatizações estranhíssimas, que terminaram turbinando o caixa do Banco Master. Tudo isso público notório, não é minha opinião. Não vamos falar da parte que envolve a direita, que da esquerda a gente já sabe, o crédito cesta, que é a base do escândalo do Banco Master, começou com o PT. E o PT quer acabar. Só que envolve também o Centrão, envolve o mapa do Alcolumbre, que enterrou, junto com o Flávio Bolsonaro,
com o governo, com todo mundo, com o STF, a CPI do Master, ficar falando só de parte, não, eu vou contar aqui, vou contar o que você não sabe. É muito legal pra você agradar o bolsonarista e o petista. A turma de esquerda também tem os dossiês do Banco Master deles em que o Lula não existe, que o Guido Mantega com o contrato dele, que na verdade só estavam prestando consultoria. Porra, cara, isso é picaretagem. Não dá você ficar contando a história, a meia história só pra você agradar uma bolha. Por isso que a gente tem essa história de polarização. Porque o eleitor tá como um mongoloide, um retardado. Então assim, você é de direita? Sim, eu odeio o comunismo. O Banco Master só tem a ver com o Lula, tá? São esses poderosos aí. São os educados. O cara, é. E aqui? E você de esquerda? É tudo culpa do fascismo do Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver. O cara, que bom. E aí, tudo mantado com um débil mental. Então vamos falar todo mundo, de todos os envolvidos nessa história, temos que ser sincero. Isso aqui não falam, cara. Dos que estão, tem até aí o pessoal aí na tela, dos que falam do Banco Master só tem eu e o Zeman. Eu e o Zeman. E eu conto a história toda. Eu acho o Danilo de verdade um cara sensacional. Ele é um exemplo de homem público na vida pessoal, na vida profissional e nas posições políticas que ele adota. O Danilo, e isso eu avalio pra todo mundo, o Danilo topa perder pelo aquilo que acredita. Avalie um homem público pelo que ele perde e não pelo que ele ganha no que ele fala. O Danilo Gentili várias vezes correu o risco de perder a posição dele no SBT, várias vezes sofreu pressões do governo A, B ou C, tentaram cancelar a carreira dele várias vezes, ele nunca moveu o pé das posições dele. Se ele topasse, era ele de presidente? Eu já tinha anunciado ele há muito tempo, falei, vem Danilo, vem Danilo, vem Danilo. Mas você iria de vice ou não ia ficar nos bastidores? Eu nunca quis ser vice, eu nunca quis ser candidato a deputado. Eu acho que para as pessoas que estão ao nosso redor, veja, eu sempre fui uma grande liderança do MBL. A cara do MBL. Mas eu tinha que me provar. O que eu me provei como líder? A montagem do partido. As pessoas falam, o Renan é especial, o Renan tem uma capacidade de executar especial depois da montagem da operação da Valete e da montagem do partido. Aí os próprios membros falam, é o Renan. O Renan, né, eu me credenciei por conta dessa leitura que eu entreguei. Já tá falando na terceira pessoa. Perigo. Acabei de meter um Ronaldo Caiado. O Renan Santos. Aí o Flávio tava aqui. Eles não construíram um partido, eles não construíram um bloco político coeso, eles não construíram nada. Pô, a gente montou um partido, eles não. E aí, então, quando você não monta nada, você depende só do teu nome, da sua intenção eleitoral, que é o nome do Jair Bolsonaro, que tem um recall grande. Então o Flávio falou, eu vou dar isso pro Tarcísio? Não, vamos ficar pra família. E honestamente, é uma das poucas decisões racionais que eles tiveram ali. Porque senão ele ia ser comido, ele ia ter a base política dele comida pelos outros. Só que ele não foi aceito como líder. O Nicolas tá em rebelião contra ele, a Michele Bolsonaro também. Ela falou alguma coisa? Eles vivem brigando nos bastidores, brigando, tem inúmeras matérias. O clima entre eles é tenso, houve brigas no Ceará. Aí eles vão colocando assim, o Carluxo vai concorrer a senador por Santa Catarina. Aí os bolsonaristas de Santa Catarina não concordam, eu tava lá, ninguém tava curtindo essa ideia do Carluxo sair em Santa Catarina. Até porque se o Carluxo quisesse ajudar o pai, ele ia concorrer em outro estado, onde ele poderia tirar um senador de esquerda, um senador do centrão e entrar ele. Não no lugar em que eleger 2 senadores pró-Bolsonaro. Então não tinha sentido. Então é uma lógica de traição, de usar as pessoas, de pouca inteligência. E aí eu falo, eu quero ser de um país que vai ser uma das 5 maiores nações do mundo. Que não apenas, assim, não vai se contentar em não ser o Lula. Que é o que o Flávio não fala. Falou, nós vamos tirar o PT daí. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Tirar o PT é importante, mas o que nós seremos? Ele não tem plano nenhum. Ele vai publicamente falar, não tenho plano nenhum. Te trai o tempo todo, te traiu semana passada pela destruição da CPI do Banco Master. E aí não confia que ele tem um plano? Nem ele tem um plano. Ele avisou, eu não tenho um plano. Ele avisou em todos os lugares, não vou falar nenhuma proposta. Pô, um cara que nem tem coragem de falar que tem a proposta, não pode ser pré-candidato. Não pode, cara. Isso é uma não candidatura. É o seguinte, qual a sua opinião sobre maioridade penal, sobre o aborto e a liberdade de expressão? Maioridade penal. Crime hediondo não tem idade penal. Se um moleque de 12 anos teve força, organização pra, sei lá, como teve agora, teve um grupo de jovens que organizou um estupro coletivo de 2 meninos. Eles acabaram com a vida daqueles 2 meninos. Aí então, o cara tem 13 anos. Ele vai ter que ser preso, esse cara que cometeu esse crime. Mas ele teve força, ele teve organização, ele teve audácia, ele teve planejamento. Crimes hediondos não têm idade penal. Muitos países adotam esse caminho. Agora, crimes em geral, a redução da maioridade penal tem que reduzir. Até porque tem uma coisa muito perversa, que é o menino, volta pro menino sem pai. O menino sem a figura paterna na periferia,
que é usado como mão de obra barata, como força de reposição do crime organizado. Não dá pra ter isso mais. Então, o crime organizado usa isso porque, ó, vem aqui, coopta esse moleque e bota ele de bucha de canhão. Acabar com a maioridade penal é fazer com que essa, vamos dizer, esse estímulo à cooptação do menor diminua muito. Segunda pergunta? Aborto e... aborto. Eu sou a favor da manutenção da legislação atual, o que significa que eu não vou ampliar o escopo de opções para aborto. A legislação atual é fetos anencéfalos, risco de vida para mãe ou estupro. Eu acho que a sociedade brasileira considera que esses elementos, que são elementos excepcionalíssimos, que envolvem muito, vamos dizer, a vida da mulher, e dois, um ato que é humilhante, destruidor para a mulher, que é o ato de ser estupro, esteja, vamos dizer, esteja dentro da agência, a capacidade de agência da mulher de determinar se ela vai fazer o aborto ou não. E eu acho que isto faz sentido. A sociedade brasileira, ela optou por esse caminho, é um caminho bom. Eu não quero mexer nessa legislação. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão sempre fomos favoráveis. Inclusive, nós fomos os que mais lutaram contra o PL 2630, que tentava acabar com a liberdade de expressão em redes sociais. Fizemos campanha aos montes, a ponto de não ter passado na Câmara dos Deputados, em 2023. E aí precisou o Xandão, né, por ofício lá, regulamentar no STF, que é um absurdo. Pois é. Agora é contigo, Renan, para finalizar, porque as pessoas têm ou devem escolher você como próximo presidente. E obrigado por ter vindo aqui, obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Deixa o like e se inscreva no canal. É contigo. Primeiro, muito obrigado, Vilela. Você faz um papel fundamental, assim, para debate político no Brasil. Debate político de qualidade, você estabelecer os critérios para isso funcionar, isso é muito bom. Segundo, assim, aí já olhando para a câmera, obrigado a todos. Deu uns picos de uns 37 mil pessoas aí. 43. 43? Então parece que eu derrotei o senhor Flávio Bolsonaro aqui, hein? Bateu mais do que ele. Flavito. Eu vi aqui, 43 vai chegar a 45 quando finaliza, né? Então, assim, queria agradecer a todos que vieram conhecer. É um marco na política brasileira, pessoas jovens terem se organizado para montar um partido que não tem rabo preso com ninguém, para falar o seguinte, que a tua vida não precisa ser uma desgraça, que a favela, que a dependência do prefeito, que o esgoto a céu aberto, que a escola que não funciona, com o imposto caríssimo, que isto não é regra, que viver não precisa ser assim. E mais, não só não precisa ser assim, como o teu país que falam que é uma desgraça, que não vai a lugar nenhum, que é um bostil, que o seu país é para ser, ele nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Que os homens e mulheres que vieram para cá, para ou colonizar ou que chegaram aqui como escravos, criaram já, se o Brasil acabasse agora, a maior experiência tropical civilizacional do mundo. Isso é uma coisa única. A maior civilização dos trópicos acontece aqui, reunindo raças, povos diferentes, com uma cultura que tem os seus problemas, tem suas dificuldades, mas que é única do mundo. A gente nasceu para ser a maior nação do tal sul global. A gente vai ser a nação capaz de unir o Ocidente, e a África, Sudeste Asiático, Índia, América Latina, e dizer, nós conseguimos mediar a relação desse mundo todo. Nós entendemos as características de todos os povos do mundo, porque nós entendemos a ideia de diversidade mais do que qualquer um. E aí nós temos que entender que isso é uma força, assim como ter ordem, lei, como ser disciplinado, como ter a mentalidade do Ayrton Senna, pode fazer com que os nossos filhos, netos, tenham uma nação no futuro que vai ser respeitada, não só porque é divertido vir aqui, porque as praias são legais, mas porque nós somos brabos, que nós produzimos tecnologia, nós produzimos remédios, nós temos grandes empresas, nós temos grandes criadores, nós produzimos arte, nós influenciamos o mundo. A gente não nasceu para ser só o país do futebol. A gente nasceu, eu volto a repetir, para sentar na mesa daqui 30 anos, junto com Índia, Rússia, Estados Unidos e China, para determinar como será a colonização de outros planetas, como será a indústria bélica, como serão decididas as guerras, como será regulamentado as consequências da inteligência artificial, ou seja, nós seremos um adulto na sala e não a eterna criança brincalhona ou o bêbado do Zé Carioca que a propaganda mundial acha que nós temos que ser. Pense grande, seja humilde para entender o tamanho do problema, mas pense grande com muita ambição que nós chegaremos lá. Nós vamos chegar lá porque o futuro é glorioso. Obrigado. Redes sociais? Renan Santos MBL em todas. Em todos os lugares. Obrigado, Renan. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.